Olá, alunos, bem-vindos à nossa última aula de funções e também última aula da disciplina. O conteúdo de hoje é recursão ou recursividade. O que é isso? Basicamente, é quando a função chama ela mesma. É isso. Qualquer função pode chamar qualquer outra função, inclusive ela mesma. E o que vai acontecer se uma função chamar ela mesma? O que vocês viram até agora. Ela vai a primeira vez que a função é chamada, ela roda normalmente, como vocês já viram. Aí, de repente, no meio dela tem uma chamada para ela de novo. O que vai acontecer? Vai ser o programa vai começar a rodar de novo a própria função. Como se fosse outra função que chamou ela, sabe? Não interessa quem chamou ela. Ele vai começar a rodar de novo. Aí vamos supor que ele rode tudo certinho e termine. Para onde ele volta? Ele volta para quem chamou ela, ou seja, ele volta para aquela primeira chamada dela mesma. Termina de rodar e depois volta para o main, se foi o main que chamou ela pela primeira vez. Então você viu que ela pode chamar ela e ela vai ser rodada de novo, né, uma segunda vez. Mas ela pode rodar uma terceira, quarta, ela pode rodar quantas vezes a gente quiser, se a gente ficar chamando ela sem parar. E por que a gente faria uma coisa dessas? Tem alguns algoritmos, talvez, eu não sei se todos, não sei quantos algoritmos, mas esses exercícios que a gente resolveu até agora, usando laços de repetição, para ficar toda hora fazendo uma parte da resposta, e quando termina de rodar o laço, terminou, eu tive a resposta do que eu queria. Tem como eu fazer a mesma coisa, só que em vez de usando laços de repetição, usando recursão. Ou seja, cada vez que eu chamo a função, seria como uma iteração do laço. Cada vez eu resolvo um pedacinho do problema. Aí depois que eu chamo a minha função várias vezes, eu terminei de resolver o problema inteiro. Então, onde eu uso o laço de repetição, geralmente, eu também posso usar a recursão. Então, eu posso escolher se eu vou resolver o exercício com um ou com outro. Geralmente, a gente usa qual? Geralmente, a gente usa lá a repetição, porque é mais fácil de usar, mais simples. E recursão pode ser complicado. A forma de pensar a recursão, né, pode ser complicada para os alunos ou para a maioria dos programadores. Sem contar que a recursão, ela também acaba consumindo mais memória e mais processador. Só é uma forma diferente de resolver o exercício. Mas vamos ver como que faz para resolver um exercício com recursão. Duas coisas são muito importantes que a função tem que ter. Uma função recursiva tem que ter essas duas coisas, que é a condição de parada. Pensa que ela está substituindo um laço de repetição, né? Então, ela tem que ter uma condição para parar, porque senão ela vai ficar se chamando indefinidamente e o programa nunca vai parar de rodar. A mesma coisa com o laço de repetição, que não tem a condição de parada. Ele vai ficar rodando infinitamente. Então, a função recursiva também tem que ter essa condição, ou seja, vai ter que ter algum if dentro da sua função que vai decidir se eu continuo chamando recursivamente ou eu paro de chamar, que é a situação em que eu não chamo mais recursivamente, ou seja, é a condição de parada. Além disso, em cada iteração, ou seja, cada vez que é rodada a minha função, eu tenho que resolver um pedacinho do meu problema, para que, em algum momento, eu termine de resolver esse problema. Então, cada vez que ela é chamada, ela resolve um pedacinho. Ela, se for um cálculo, ela faz mais uma parte do cálculo, né, e cada vez que ela é chamada. Aqui tem um exemplo. O que essa função faz? É uma contagem regressiva até zero. Então, ela não vai me retornar nada. Eu vou passar um inteiro para essa função. E o que ela tem que fazer? Ela, por exemplo, se eu passar 3, ela vai imprimir 3, 2,
1 e 0. E depois para. É isso que ela tem que fazer. Imprimir 3, 2, 1, 0. Mas eu não vou usar um laço de repetição. Então, olha só como que vai ser feito isso daí. Eu passei 3 para ela. Ela vai imprimir 3 na tela e pula uma linha. Aí ela verifica se o x é maior que 0. 3 é. E o que ela faz? Chama ela de novo, passando x menos 1. Então, passando 2. Então, aqui, quando chega nessa linha, o computador dá uma pausa aqui, né? E começa uma nova função, que, por coincidência, é a mesma, mas é tratada como uma nova. Agora, x valendo 2. É impresso na tela 2. Como 2 é maior que 0, eu vou chamar de novo a função regressiva passando 1. Então, aí aqui o computador dá uma pausa, chama a contagem regressiva valendo 1. Eu imprimo 1 na tela, 1 é maior que 0, chamo contagem regressiva valendo 0. Então, de novo, o computador pausa aqui para executar contagem regressiva valendo 0. X é 0. X imprime 0 na tela e 0 não é maior que 0. Então, ele não entra nesse if. Acabou. Então, ele percebe que ele imprimiu. Eu nem lembro se começou valendo 5, 3, mas vamos supor, já esqueci já. Vamos supor que começou no 3, né? Então, 3, 2, 1, 0. Imprimiu todos, né? E agora acabou. E o que vai acontecer nesse momento que acabou? Vai acontecer o seguinte. Aqui o x estava valendo 0, né? Então, ele terminou de rodar, ele vai voltar para quem chamou ele. E quem foi? Ele vai voltar para essa linha aqui, quando x valia 1. Porque lembra que quando x valia 1, aqui fez 1 menos 1, 0, e foi chamado aquela função. Então, ele volta para cá, quando x valia 1. Bom, então, já rodou, terminou a função. E agora, o que acontece? Agora, ele volta para quando x valia 2 nessa linha aqui, que quando foi chamado, x menos 2, 1. Então, ele terminou de rodar, agora ele volta para quando x valia 3. Terminou de rodar, agora ele volta para o main, porque foi o main que chamou passando 3. Entenderam o que aconteceu? A função foi entrando, né, várias vezes dentro dela, foi executando várias vezes ela mesma, e depois ela foi voltando várias vezes até chegar no main. Então, ela sempre volta de onde ela tinha parado. Vamos rodar essa função para ver ela na prática. Então, está aqui, ó, a contagem regressiva, e eu coloquei 5 aqui, no exemplo. Então, ó, ele imprime 5, 4, 3, 2, 1, 0. E faz todo esse caminho que eu falei para vocês. Aqui está o main, chamando, né, a contagem regressiva. Tem como fazer um exemplo um pouco mais divertido do que esse, de só fazer uma contagem regressiva. Um exemplo que vai dar um nó na cabeça. Vamos ver aqui esse exemplo. Vamos calcular o fatorial recursivamente. Para quem não lembra o que era o fatorial, é o seguinte: 0 fatorial vale 1, 1 fatorial vale 1, e qualquer número maior do que 1, né, x fatorial, vale quanto? Por exemplo, se 2 fatorial vale 2 vezes 1. 3 fatorial vale quanto? 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial vale quanto? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que percebe que eu posso falar que 4 fatorial vale 4 vezes 3 fatorial. Tá certo, né? Então, eu posso chegar a essa formulinha aqui. X fatorial vai ser x vezes x menos 1 fatorial. E como eu vou fazer isso recursivamente? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu passo x como parâmetro para minha função. Se o x vale 0, eu já retorno a resposta. A resposta é 1. Se o x vale 1, eu também já retorno a resposta. A resposta é 1. Mas, se o x vale algum outro número, vamos só supor que o usuário sempre vai passar um valor válido, nem vamos se preocupar com um valor negativo. Vamos supor que o usuário passou algum outro número válido, não é 0 e não é 1.
Então, como que eu vou fazer? Eu vou retornar o número que o usuário passou, vezes eu vou chamar de novo a função fatorial passando x menos 1. Por quê? Porque a função fatorial calcula o fatorial daquele número, então x menos 1. Então, assim que eu faço uma função recursiva para calcular o fatorial. Aqui tem a resposta, né? Então, é uma função que vai me retornar, né, o valor fatorial, retornar inteiro. E eu passo um inteiro para ela. Se o valor de x é menor ou igual a 1, ou seja, se é 0, se é 1, a resposta é 1, eu retorno 1. Né? Então, vamos supor que eu chamo essa função passando 1. Ela fala, fatorial de 1 é 1. Pronto, retornou 1 e acabou. Lembra que como aqui está um return, a função acaba aqui. Ela não roda mais nada, acabou. Então, daqui, ela já volta lá para o main, porque tem o return. Mas vamos supor que eu passe 2 para essa função. Eu quero, então, saber agora o fatorial de 2. Lá no main eu escrevo fatorial de 2. Então, eu passei 2. 2 é menor ou igual a 1? Não. Então, não vai entrar no if. Então, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar 2 vezes fatorial de 1. Mas quanto que é fatorial de 1? O computador não sabe. Então, ele vai pausar aqui, no meio da conta, ele pausa e vai rodar fatorial de 1. Então, vai vir para cá de novo. Agora, fatorial de 1. 1 é menor ou igual a 1? É. Então, me retorna 1. Então, agora ele vai voltar lá para quem chamou ele. Para quem chamou esse fatorial de 1? Era o fatorial de 2, ele chamou. Né? Lembra que a gente pausou no 2 vezes fatorial de 1. Agora, esse fatorial de 1 vai ser substituído pelo valor 1 inteiro. Aí ele vai fazer 2 vezes 1, 2. E vai retornar o 2 lá no main. E se fosse 3? Calma, gente, eu não vou fazer o fatorial de 4. E se fosse 3? Eu passo 3 para x. Só para a gente ver as várias chamadas, o que vai acontecer. 3 é menor ou igual a 1? Não. Então, eu retorno lá para o main 3 vezes fatorial de 2. Só que, espera aí, primeiro o computador precisa calcular o fatorial de 2. Então, pausa aqui e ele vai chamar a função passando 2. 2 é menor ou igual a 1? Não. Retorna 2 vezes fatorial de 1. Pausa de novo. O computador não sabe quanto que é fatorial de 1. Ele vai rodar a função. Roda aqui com x valendo 1. X é menor ou igual a 1? É. Então, retorna 1. Agora, ele volta para onde ele tinha pausado. 2 vezes 1, 2. Então, ele retorna. Ele retorna para onde? Para onde tinha pausado com o 3. Então, ele vai retornar para quando eu tinha 3 vezes fatorial de 2. Agora, ele descobriu que o fatorial de 2 vale 2. Agora, ele vai fazer o 3 vezes 2, 6. E ele vai retornar para o main, porque o main que passou o fatorial de 3, ele vai retornar o inteiro 6. Então, esse exemplo é bem diferente daquele exemplo lá que ele só imprime a contagem regressiva. Porque na contagem regressiva, ele imprimia e depois chamava de novo a função. Então, vamos dizer que ele fazia algo e ia para a próxima iteração. Né? Aqui, é como se ele primeiro precisasse chamar todas para depois ir voltando, calculando a resposta. Então, ele calcula na volta a resposta do fatorial. Aqui na direita está uma função que também calcula o fatorial, mas é uma função iterativa e não recursiva. Ou seja, ela usa um laço de repetição. Eu passo aqui o valor de x, aqui f é a resposta, né, do fatorial, começa valendo 1, e enquanto x for maior do que 1, o que eu faço? Eu faço o f vezes o valor de x. Então, vamos supor que seja 3. Então, vai ser f vezes 3. E agora x vale 2. Enquanto 2 é maior que 1, agora eu pego f vezes 2. Agora x vale 1. X é maior que 1, eu não preciso fazer vezes 1, porque não vai ter diferença. Então, terminou, retorna f. Então, dessa forma aqui, eu consigo calcular com um laço de repetição o fatorial. Lembrando que é sempre mais... vai ter um desempenho melhor o seu programa sempre da forma iterativa. Se não me engano, sempre a forma iterativa vai ter um desempenho melhor do que essa daqui.
Porque percebe que essa daqui, ó, ele tinha que pausar e começar de novo a função. E isso daí tem um custo para o computador. Aqui é a função sendo chamada do main. Então vamos rodá-la. Tem aqui a função recursiva. Eu deixei comentada a função iterativa. Então, se vocês quiserem rodar, é só descomentar. Lembrando que não pode ter duas funções com o mesmo nome, né? Então teria que colocar fatorial 2 aqui. Vou descomentar. E aqui calculo o fatorial de 5. Vamos rodar. Então, fatorial de 5, 120. Fez todo aquele percurso que eu falei. Eu poderia chamar a função 2, né? Que é a forma iterativa, que também daria a mesma resposta. O fatorial de 5 é 120. Então, duas formas diferentes para resolver o exercício. Quem quiser usar a forma recursiva, pode usar, sem problema nenhum. Quem quiser usar a iterativa, também pode. Acho que a iterativa vai ser mais fácil para vocês. E com isso, fechamos o conteúdo da nossa disciplina de Fundamentos de Programação. Agora, o que vocês precisam fazer é continuar estudando, resolver os exercícios da lista, para quando chegar na prova, já ir bem e já passar direto na disciplina, sem ter que ir para a recuperação. É isso aí, gente. Até mais.